Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. A palavra do Senhor diz assim, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. As oportunidades perdidas. A vida humana, ela é recheada de oportunidades. Diariamente nós temos ocasiões que nos encontramos favoráveis, circunstâncias em que são propícias para nós beneficiarmos alguém ou sermos beneficiados por alguém. É uma chance, é um avanço no relacionamento com as pessoas e, principalmente, olhando a parte espiritual, é uma forma de nós darmos a razão da nossa fé. Então nós precisamos progredir, crescer, principalmente na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Deus que nos concede as oportunidades, conforme nós lemos no versículo 10 do capítulo 6, enquanto temos tempo, temos oportunidade, façamos o bem às pessoas, principalmente aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, como participantes do corpo de Cristo, da igreja local, nós não podemos deixar de aproveitar as oportunidades, principalmente de testemunhar aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, nos transformou desde o momento em que nós o recebemos como Salvador. Porque se nós perdermos as oportunidades dadas por Deus, a nossa consciência em algum momento ela vai nos acusar. Existe um ditado popular, não adianta chorar o leite derramado, ou seja, não adianta lamentar a chance perdida de eu ter dado um testemunho, de eu ter feito bem para alguém. Por quê? Porque isso, por mais que me entristeça, não vai fazer com que eu possa voltar atrás. Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A palavra de Deus nos mostra que Esaú buscou arrependimento por causa da oportunidade perdida. E qual foi a oportunidade perdida? Ele vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão por um prato de comida. Quando ele veio com fome, ele procurou o seu irmão em casa e pediu para comer, e o seu irmão Jacó suplantou ele, negociou com ele o direito da primogenitura. Os dois eram irmãos gêmeos. Então, só que como Esaú havia nascido antes, ele tinha o direito das bênçãos do pai. E ele disse, para que me quero bênçãos agora? Eu preciso é comer. E ele deu o direito da primogenitura para Jacó. Então, por um prato de comida, ele vendeu a herança, o direito daquilo que o pai concederia. Gênesis 25, 30, 34 narra sobre isso. A herança perdida, por mais que ele chorasse posteriormente, ele não conseguiu resgatar, porque quem foi abençoado com o engano foi depois com a ajuda da mãe, que a mãe fez com que Esaú, quando foi buscar a caça para que seu pai pudesse comer e abençoá-lo, a mãe, junto com Jacó, enganou seu pai e ele tomou o direito de primogenitura. Então, ele chorou, ele buscou, porque ele desprezou. No momento em que ele trocou pelo prato de comida, ele desprezou a sua primogenitura. Ele sacrificou o eterno no altar do imediato. E isso muitas vezes acontece com nós, irmãos, salvos em Cristo Jesus. Quando nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, nós esquecemos de dar glória a Deus com a nossa vida por momentos que vão trazer satisfação momentânea nesse mundo. Gênesis 27, 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, quando seu pai estava abençoando, já havia abençoado a Jacó, e dizendo para ele, bradou com grande e muito amargo brado, e disse, abençoa-me também, meu pai. Hebreus narra isso, que não houve lugar para arrependimento, por mais que ele desejasse. Então, oportunidade que esse homem perdeu.
E a Bíblia fala de vários outros personagens que perderam oportunidades dadas por Deus para dar glória a Deus, porque andaram conforme o curso do mundo ou conforme o curso do seu pensamento ou o curso da carne. Mas especificamente eu quero tratar de um personagem bíblico. E eu vou trazer 3 oportunidades perdidas por esse personagem bíblico para nos desafiar, para nos alertar em relação à obra do Senhor. Esse homem é Pedro. Pedro teve oportunidades. Ele é o personagem que eu quero destacar. Se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, o livro de 1ª e 2ª Pedro, nós vamos ver um homem com intrepidez, um homem consagrado a Deus, um homem que foi a coluna da igreja de Jerusalém, um homem que serviu a Deus, mas ele perdeu oportunidades de trazer glória a Deus antes dele realmente consagrar-se completamente ao Senhor. E isso deve servir para nós como um desafio. Por que Pedro foi usado por Deus? Porque as misericórdias de Deus, como nós temos estudado, são as causas de nós não sermos consumidos. E como o pastor Wesley prega, Deus é um Deus das segundas chances. E Deus oportunizou a Pedro uma segunda chance para que ele pudesse ser aquilo que ele foi. E muitas vezes conosco nós não vamos ter uma segunda oportunidade. Então vai servir como um alerta aquilo que a palavra de Deus nos diz em relação à perda de oportunidade. A primeira oportunidade perdida por Pedro está lá em Mateus capítulo 14. Mateus 14, 24 a 31. Mateus 14, 24 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Pedro perdeu a oportunidade de andar com o Senhor, conforme narra aqui nessa passagem. O Senhor Jesus havia ensinado seus discípulos, estava discipulando eles, e ele disse para que eles pudessem ir à frente, atravessar o mar da Galileia e o esperasse lá. Então, em meio de uma tempestade, o Senhor vai de encontro àquele barco onde estavam seus discípulos. E os seus discípulos, quando veem Jesus andando sobre o mar, versículo 26, se assustaram. É um fantasma. Ao invés de ver Jesus Cristo, viram um fantasma. As circunstâncias difíceis da nossa vida muitas vezes nos levam a ter a mesma atitude de Pedro. Ao invés de vermos o Senhor andando conosco, nós olhamos com medo para tudo aquilo que nos cerca e tiramos a vista de servir o Senhor. Desanimamos, temos medo de enfrentar as adversidades. O Senhor está pronto a nos ajudar, mas precisamos reconhecer a sua presença. Ele está andando conosco e nós precisamos andar com o Senhor. Pedro, depois de ver o Senhor andando sobre as águas, pediu a oportunidade sobrenatural de andar também com o Senhor sobre as águas. E o Senhor disse: Vem. E ele foi. Mas ele olhou para as circunstâncias que era aquela tempestade e ele começou a afundar. Pedro sabia que Jesus tinha poder, porque ele havia visto que Jesus havia acabado de alimentar uma multidão com 2 peixes e 5 pães. Ele sabia do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele temeu. Os discípulos também reconheciam o poder do Senhor, mas eles temeram, porque fala ali que eles temeram, incluindo não só Pedro, mas todos os discípulos. Pedro estava sendo
discipulado pelo Senhor, estava sendo instruído pelo Senhor conforme deveria andar nos caminhos do Senhor. Então os discípulos reconheceram o Senhor depois que o Senhor falou com eles, mas até então eles olharam para a circunstância. A visão carnal nos faz ter esse tipo de atitude, de olharmos para as circunstâncias e esquecermos que aquele que nos salvou é mais poderoso do que essas circunstâncias. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme Ele prometeu. Nos deu o seu Espírito, para que no momento da angústia, do medo, possa nos apaziguar de forma a confiarmos e a glorificarmos a Deus com a nossa vida. Versículo 30, começou a afundar. Versículo 30, clamou, salva-me. O Senhor estende a mão, pega e dá uma lição para Pedro. Homem de pequena fé, versículo 31, por que duvidaste? Se tirarmos os olhos do Senhor e olharmos para o mundo, para a nossa carne, para circunstâncias difíceis, nós vamos passar por dificuldades assim como Pedro passou. Clamou e Deus o socorreu. Então, quando nós temos uma fé enfraquecida, e aqui nós damos um desconto que o Senhor estava discipulando, eles estavam crescendo na fé, nós temos atitudes como a de Pedro. Duvidamos do poder, duvidamos da presença do Senhor. Por quê? Porque nós queremos o barco velejando num mar calmo. Não queremos nada que nos atrapalhe o nosso relacionamento. Mas a vida cristã é isso. É um dia a dia renovando a nossa fé, o nosso entendimento, o nosso conhecimento na palavra do Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais fortes e fazermos a obra do Senhor. Clamou e o Senhor o socorreu. E o Senhor trouxe para junto de si. Então Pedro deixou de duvidar no momento que o Senhor o confortou. Como nós podemos ter o conforto dia a dia na palavra do Senhor, abrindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é capaz de nos dar a calma necessária e a renovar nossa confiança dia a dia. Nós não podemos deixar de renovar a nossa confiança. Não podemos ser prepotentes ao ponto de acharmos que não precisamos mais ter a intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ande sempre com o Senhor nesse mundo turbulento. Não deixe de andar com o Senhor independente da circunstância. Senão vamos afundar. Será que Pedro perdeu a fé? Não, ele não perdeu a fé. Ele estava enfraquecido, porque estava olhando não para o Salvador. Versículo 32, quando o Senhor e Pedro sobem ao barco, a tempestade cessa. É assim, irmãos, a presença do Senhor vai cessar a tempestade. Talvez não aparentemente com as circunstâncias, mas no nosso coração, em razão da confiança, da dependência do Senhor, até que posteriormente, por vista, nós vamos ver que toda aquela circunstância cessou realmente. Mas o nosso coração, em primeiro lugar, precisa cessar, ter confiança, descansar no Senhor. Versículo 33 do mesmo capítulo. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-o, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Reconheceram a presença do Filho do Deus Todo-Poderoso. Então, se tu escolher andar com o Senhor, aproveite toda e qualquer oportunidade e verás maravilhas que o Senhor vai fazer na tua vida e através de ti na vida de outras pessoas, para que também possam crer no mesmo Salvador, para que o Senhor receba a glória devida através do nosso testemunho de fidelidade em meio a essas circunstâncias adversas. Mas para isso, ande pela fé e não pela vista, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eu espero. E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer verdadeiramente no poder de Deus e viver por esse poder. Então Pedro tirou os olhos do Senhor em um momento de oportunidade e o medo tomou conta da vida dele. Estava com o Senhor, mas ele falhou porque não confiou
quando estava andando com o Senhor. Que possa ser esse primeiro aspecto um desafio para a nossa vida, fixarmos os olhos no Salvador e andarmos com o Senhor pela fé. Em segundo lugar, segunda oportunidade perdida por Pedro, lá em Marcos capítulo 8, versículos 31 a 33. Marcos 8, 31 a 33. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do mundo. Segunda oportunidade perdida por Pedro, a oportunidade de trabalhar para o Senhor. O Senhor fala abertamente aqui aos discípulos que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele tinha uma obra para fazer. Já conheciam a vida do Senhor, mas que ele morreria pelos pecados de todos e que ao terceiro dia ressuscitaria. Que as Escrituras se cumpririam na pessoa de Jesus Cristo. Seria rejeitado, como ele fala ali, pelos principais, pelos sacerdotes, pelos anciãos, pelo sumo sacerdote, por aqueles que eram do concílio judaico, o Sinédrio. Esses foram os que condenaram Cristo para que a profecia se cumprisse. Pedro entendeu claramente isso, mas não colocou em prática na sua vida. Ele entendeu tudo que o Senhor falou e não colocou em prática. Não, o Senhor precisou repreendê-lo, diz a palavra do Senhor, e o Senhor repreendeu a Pedro em razão disso. Pedro, versículo 32, fala sobre isso. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Pedro repreendeu o Senhor por causa dessas palavras. O Senhor, em razão da ignorância das Escrituras, muitas vezes ele precisa nos repreender, irmãos. Quando nós não obedecemos o ide de fazer a obra do Senhor, de trabalhar na obra do Senhor, no caso aqui como Pedro. Pedro não permitiu que as palavras do Senhor fossem superiores à ideia que ele tinha a respeito do que deveria acontecer com o Salvador, que ele deveria sofrer, morrer, para depois ressuscitar e dar vida. E às vezes nós somos assim, irmãos. Nós, ao invés de pegarmos os ensinamentos do Senhor e aplicarmos na nossa vida para podermos servir ao Senhor, nós queremos mudar parte das Escrituras e adaptar para nossa conveniência, para talvez vivermos uma vida cristã do nosso jeito e não conforme a palavra do Senhor. O Senhor mostrou como deveria ser. Pedro não estava dentro do propósito eterno de Deus naquele momento, por isso que ele teve essa atitude. Pedro não foi possuído por Satanás. Pedro deixou com que a sua mente momentaneamente fosse levada pelo curso da vontade do inimigo para fazer aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes acontece conosco. Às vezes o mundo, às vezes a nossa carne, às vezes Satanás nos induz a não confiarmos na palavra do Senhor, naquilo que nós devemos fazer para que a obra do Senhor possa prosperar. E nós temos atitude como Pedro. Não trabalhamos como devemos trabalhar. Se fosse o desejo de Pedro, a missão do Salvador não se cumpriria. Ele não permitiria que o Salvador morresse, mas depois ele entendeu. E nós vamos ver mais adiante como ele entendeu isso tudo. Mas o ensinamento é que nós devemos trabalhar na obra do Senhor conforme o Senhor mostra na sua palavra, não adaptar para a nossa vontade. Por isso o Senhor estava ensinando, por isso o Senhor quer que nós congreguemos, que nós temos o nosso devocional em casa, para que nós possamos crescer no entendimento da palavra do Senhor, para sermos melhor úteis. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, para ser útil na obra do Senhor. É o versículo do seminário. Todos
que participaram do seminário sabem disso. Por quê? Porque se preparou para melhor servir ao Senhor. Entendeu a palavra do Senhor. E aqui o Senhor estava com os seus discípulos fazendo isso, ensinando a palavra do Senhor. Então, Pedro, pela sua vontade, não permitiria que o Senhor morresse na cruz pelos pecados. Então, por isso o Senhor precisava ensinar, para que eles pudessem pregar o evangelho, para que os discípulos pudessem iniciar a obra e a obra chegasse nos nossos dias e nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor, levando a mensagem da salvação a outras pessoas. Então, se tu não seguires a palavra de Deus, o plano de Deus, tu não pode ser útil na obra do Senhor. Tu vai perder a oportunidade de fazer a obra do Senhor com teus dons, com a tua capacidade que Deus vai usar para a glória dele. Não procure adaptar a palavra do Senhor. Busque a vontade de Deus, entenda a palavra do Senhor. Medite, faça a vontade de Deus e não a tua. Quando nós pensamos na vontade de Deus em primeiro lugar, vai ficar muito mais fácil de nós fazermos a obra do Senhor. O Senhor não morre. Pedro era a vontade de Pedro, mas a vontade de Deus era que o Senhor cumprisse o propósito na vida do Salvador. Então, siga o Senhor conforme a sua palavra. Para trabalharmos para o Senhor, impõe-se 3 condições conforme Warren Wiersbe. Entregar-se inteiramente a Deus. Para mim trabalhar na obra do Senhor, eu preciso me entregar inteiramente a Deus. Nós vamos ver mais adiante que Pedro fez isso. Mas nesse momento ele não estava entregue nas mãos do Senhor. Identificar-se, em segundo lugar, com seu sofrimento e morte. Padecer pelo Evangelho. Em terceiro lugar, segui-lo em total obediência para onde ele nos conduzir. Somente rendendo-se integralmente ao Senhor que isso será possível. Então, para trabalharmos para o Senhor, isso é necessário. Que possa ser um desafio para as nossas vidas, irmãos. Essa situação que Pedro passou, essa oportunidade que ele perdeu. Primeiro, porque ele tirou os olhos do Senhor. E a segunda oportunidade, faltou fé para ele. E a segunda oportunidade, ele não queria fazer a vontade de Deus, mas sim a sua vontade. Impossibilitou naquele momento dele trabalhar para o Senhor. E terceiro lugar, e por último, oportunidade de testemunhar. Mateus 26, 64 a 75. Mateus 26, 64 a 75. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Ele também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Pedro perdeu, nesse momento, a oportunidade de testemunhar sobre Jesus Cristo. Nos últimos dias do ministério do Senhor, aqui na terra, Pedro, como discípulo, ele pessoalmente negou o Senhor 3 vezes. Ele perdeu a oportunidade de dizer: não, esse é meu Salvador, não, esse vai padecer pelos meus pecados.
Esqueceu-se das verdades aprendidas e ensinadas pelo seu mestre. Não queria ser pego e sofrer como Cristo iria sofrer. O pecado do orgulho, o pecado de defender o meu eu, o meu ego, nos leva a ter esse tipo de atitude. Negarmos o nosso Salvador, negarmos o testemunho onde Deus nos coloca para mostrarmos que Ele é nosso Salvador. Nós negamos por causa do orgulho, por causa da arrogância, da prepotência. Versículo 69. Estava Pedro fora, sentado. Ele procurou um lugar para fugir do mestre. Ele olhava para o mestre, ele via o mestre, mas ele não encarava o mestre, porque ele não andava com o mestre. Ele fugiu. Me torna conveniente eu ser um cristão conforme o mundo anda. Mas quando eu tenho que me posicionar que isso é pecado, que isso não agrada a Deus, eu me escondo como Pedro, eu saio para fora e eu nego com a minha vida o testemunho de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Estava perto do mestre, à vista, mas muito mais perto do pecado, porque ele fazia a sua vontade. Deus nos chama à responsabilidade, irmãos, pela sua palavra, de sermos fiéis independente do momento. Versículo 70 do texto. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Pedro conhecia o Senhor, mas ele negou mais uma vez. Fez vistas grossas em razão do pecado. Lavou as mãos, não é comigo. Não é comigo. Não vou sofrer por isso. Queria seguir ao Senhor do seu modo, não conforme o Senhor mostrou. Distante da minha forma, do meu jeito. Eu vou agradar a Deus dessa maneira. Não conforme a palavra de Deus. É muito pesada para mim. Cumprir todos os requisitos de um cristão verdadeiro. Vou me identificar com a minha carne, com o mundo e com aquilo que me agrada. Pedro conhecia, versículo 68. Profetiza Cristo, quem é que te bateu? Se os fariseus, se os sumos sacerdotes, se todos reconheciam que era o Cristo, quanto mais ele, que havia sido discipulado pelo Senhor, sabia quem era o Senhor. Não o conheço. Muitas vezes nós temos atitudes assim, irmãos. Não conheço. Quando eu nego pelo meu testemunho. Quando eu dou a mão para o mundo para fazer as coisas que não agradam a Deus. Não quero saber, não quero me envolver. Que se dane. As verdades que tu conhecemos fazem diferença nas nossas vidas nesses momentos, na pressão. Eu sou crente, eu vou perder emprego, eu vou perder talvez relacionamento, eu vou perder algum benefício material, financeiro, alguma vantagem, mas eu sou cristão. Não importa, porque eu estou juntando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem tocar. Essas coisas são passageiras, vão ficar aqui. O caixão não tem uma gavetinha que tu possa levar. E se tiver, vão levar, vão botar lá, vão rebentar o caixão para alguém vai saber e vai levar tudo. Tu não vai levar para onde tu vai. Mas quando tu nega, tu perde um galardão lá no céu. Porque não deu glória a Deus conforme o Senhor espera de nós. As criadas anunciaram que Pedro era um seguidor, mas em razão de seus pecados, não confessados, vivia no pecado. Ele negou o Senhor. Que seja um desafio para as nossas vidas, irmãos. Que o pecado não nos afaste da comunhão com o Senhor, para que nós não venhamos a negar nosso Salvador. Versículo 69 ao 71. Versículo 69. Estava com Cristo, estava assentado, mas ele estava com Cristo anteriormente, mas agora estava distante do Senhor. Pedro passou tempo no local aonde o Senhor estava, tentando justificar que não conhecia o Salvador, ao invés de dar glória ao seu Salvador. 3 vezes negou, para então cair em si e chorar amargamente, conforme diz o versículo 75. Chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque, conforme diz Lucas 22, 61,
E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Quando o Senhor, com um olhar fulminante, viu a Pedro, Pedro teve um retrospecto na vida dele de tudo aquilo que o Senhor havia ensinado para ele. E ele viu, eu perdi a oportunidade de dar glória ao meu Salvador. E ele chorou amargamente. Arrependido, porque não adianta chorar se não houver arrependimento. Judas chorou, mas ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele não reconheceu o Salvador. Aqui Pedro chorou amargamente. Por isso que Deus deu uma segunda oportunidade para ele. E ele foi o Pedro, que é a palavra de Deus mostra mais adiante, que pregou o Evangelho, que morreu pelo Evangelho, que sofreu pelo Evangelho. Não foi mais tomado de temor, não foi mais tomado de dúvida, não andava mais em pecado. Era pecador, era, mas vivia pelo Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus. Aproveitando as oportunidades que o Senhor dava para ele, para glorificar ao Senhor. Então, quando nós tropeçamos, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos, e Pedro confessou. E Deus restabeleceu a comunhão, o Senhor restabeleceu a comunhão e foi usado grandemente. Mas a consciência dele, quando o Senhor olhou, trouxe à vista o pecado e ele reconheceu. Ainda pecador, mas com uma consciência limpa, lavada, purificada. Mais uma vez aqui, irmãos, relembro 2 Coríntios 13:5, pastor Roger falando: examinai-vos a vós mesmos se permanecerdes na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se Jesus Cristo está em nós, nós temos que dar testemunho. Nós não podemos negar o nosso Salvador, perdendo seja o que for perdido. Senão, diz a palavra de Deus, senão já estáis reprovados. Ou seja, talvez tu não seja um salvo em Cristo Jesus. Porque continua negando o Salvador. Então examine-se para ver qual a tua condição. A misericórdia de Deus alcançou a Pedro e quer alcançar a ti. Talvez que esteja presente e não tenha Jesus Cristo como Salvador, ou vai nos acompanhar pela rede social mais tarde. Ela quer alcançar a ti, assim como alcançou Pedro, para te dar salvação. Reconhecer que esse é o Salvador que veio ao mundo para morrer pelo teu pecado, sofreu, foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia. O Messias prometido, Jesus Cristo. Pedro reconheceu esse Salvador. Ele ouviu o chamado do Senhor. Deus restaura, mas para isso precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a palavra é pregada, para que o pecado seja confessado. Se está rejeitando Jesus Cristo, aceite como Salvador. E tu, crente em Cristo Jesus, se vive como Pedro vivia aqui no tempo dessa passagem, em pecado, confesse o pecado, abandone, restabeleça a comunhão, para que tu possa andar com o Senhor, para que tu não tema esse mundo, para que tu possa testemunhar grandes coisas que Deus faz através de ti, porque tu é fiel. Então Pedro falhou, chorou, arrependeu-se, aprendeu a lição, mas Deus deu uma segunda oportunidade. Talvez não dê uma segunda oportunidade para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, saindo daqui ou nos acompanhando logo mais pela internet, depois da mensagem. Se não reconhecer Jesus Cristo como Salvador, pode não ter uma segunda oportunidade. Deus tem misericórdia, por isso que ele dá a oportunidade. E Pedro recebeu essa oportunidade. Negou o Senhor, mas o Senhor restabeleceu a comunhão. Pedro falhou, chorou, arrependeu-se. Se essa é a condição, faça da mesma forma. Seja um desafio para a tua vida. Estabeleça como salvo em Cristo Jesus objetivo para a tua vida. De sair talvez daqui nessa noite, aonde tu estiver, aproveitar a oportunidade para testemunhar do Senhor. Fixe os olhos no Senhor. Faça a obra do Senhor. Trabalhe com vontade. Não reclame. Se apresente. Testemunhe de quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. Anuncie sobre a graça e a misericórdia de Deus para contigo, te salvando da condenação eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse versículo, nós vemos o amor de Deus enviando o seu Filho a todos os homens. Mas a misericórdia de Deus, ela está só sobre
aqueles que se apropriam pela fé da graça de Deus em Cristo Jesus. Senão não adianta ter o amor de Deus se não reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Saber que Deus amou o mundo é muito pouco, agora precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Decida aquilo que seja necessário. Aceite Jesus Cristo como teu Salvador. E que Deus, irmãos, possa nos usar para a sua honra e glória nas oportunidades que Ele nos dá de servir, de glorificar a Deus e de testemunhar. Amém?